Gleisi Hoffmann apresentou uma queixa-crime no STF contra o deputado federal Gustavo Gayer por uma série de declarações feitas contra ela. Repórter André Anelli, mais uma vez, denúncias apresentadas pela ministra por difamação e também injúria. Isso, André? Exatamente isso, Tiago. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acusa o deputado federal Gustavo Gayer de difamação e injúria e pede o pagamento de R$30 mil por danos morais. Esse é o conteúdo da queixa-crime apresentada por ela ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de declarações dadas pelo parlamentar nos últimos dias. A gente relembra que Gayer afirmou que o presidente Lula ofereceu à ministra Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece uma garota de programa. Gayer se referia à gafe cometida por Lula, que afirmou ter colocado uma mulher bonita na articulação política para melhorar a relação com o Congresso. Gustavo Gayer também citou o namorado de Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, dizendo que o líder do PT na Câmara não poderia permitir o discurso de Lula. E para completar a série de ataques, Gayer ainda disse imaginar que Gleisi, Lindbergh e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, formam um trisal. Diante dessas declarações, além da queixa-crime já apresentada por Gleisi Hoffmann, Davi Alcolumbre prometeu processar Gayer e abrir uma representação contra ele no Conselho de Ética da Câmara. Depois da reação do presidente do Senado, Gustavo Gayer recuou e afirmou ter sido o único parlamentar de direita que saiu em defesa da ministra e que as publicações dele tinham a intenção de apenas denunciar a hipocrisia da esquerda quando se trata da defesa das mulheres. Tiago. André, e um outro caso envolvendo a ministra do Meio Ambiente com um parlamentar, houve um atrito entre os dois, o que aconteceu efetivamente? Sim, Tiago, diversas autoridades repudiaram a fala do senador Plínio Valério, que afirmou ter vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, declarou através de nota que um pedido honesto e público de desculpas que o parlamentar se recusa a fazer de forma espontânea seria o mínimo que ele deveria dirigir à ministra ofendida. Na Câmara dos Deputados, 9 parlamentares ingressaram com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra Plínio Valério. Elas alegam que o conteúdo da fala do senador extrapola os limites da imunidade parlamentar, do direito previsto na Constituição Federal para membros do Poder Legislativo e, portanto, acabam então argumentando a respeito desse pedido. As signatárias argumentam ainda que a iniciativa de Valério tem um evidente caráter de violência de gênero. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, repreendeu de forma pública o senador por essa fala. Plínio Valério reclamou e disse que a bronca foi injusta e ela poderia ter sido discutida de forma privada. Em entrevista aos canais de comunicação do governo, a ministra Marina Silva comentou que não é a primeira vez que ela é atacada dessa forma e que mulheres Brasil afora também são desrespeitadas e tratadas com violência apenas por serem mulheres. Tiago. 2 casos envolvendo ministras e integrantes do Congresso Nacional. André Anelli, com as últimas informações de Brasília. Eu vou perguntar para o Cristiano Vilela. Vilela, claro, sem falar, obviamente, sem destacar a questão do baixo nível em relação a tudo isso, eu queria perguntar para você, do lado jurídico, quais são os passos, os parlamentares podem ter algum tipo de problema, principalmente nesse segundo caso que o Anelli cita envolvendo a ministra do Meio Ambiente. Pois é, Tiago, tem um aspecto importante destacar que é a imunidade parlamentar, que ela permite, que ela confere poder para que o parlamentar, especialmente no uso das suas atribuições, ele possa fazer comentários fortes acima daquilo que seria permitido numa outra circunstância. Agora, a jurisprudência nos últimos anos, ela tem se transformado um pouco no sentido de demonstrar que situações como essa, por exemplo, que demonstram clara ofensa e que não demonstram uma denúncia, por exemplo, algo que faz parte da atividade parlamentar, que essas situações não estariam acobertadas sob o manto da impunidade.
da imunidade e que também seria uma impunidade. Então eu vejo que é possível que declarações como essa do deputado Gayer e até a do senador Plínio Valério possam ter alguma consequência no âmbito judicial, porque de fato extrapolam os limites do que é adequado para o simples exercício da atividade parlamentar. E para você, Dora, tudo isso tem a ver com a questão de gênero? Olha, eu acho um pouquinho exagerado, porque aí, na questão da Glaze, não. Na questão da Glaze do Gustavo Gayer foi um ataque absoluto e continuado, porque ele fez ali uma manifestação enorme. O Plínio Valério fez uma frase absolutamente condenável. Agora, não vejo nesse caso que tenha sido, que possa ser considerado uma violência de gênero, né? Acho que não. Acho que um homem que ele também não gostasse, não suportasse, poderia fazer o mesmo tipo de frase inadequada e seria da mesma maneira condenável, né? Agora, eu concordo aí, eu estou com o Vilela, né? As coisas não podem ultrapassar os seus limites. Se ninguém colocar limite, as pessoas vão, uma hora alegam, como Plínio Valério disse que foi uma brincadeira. Ora, que brincadeira mais sem graça. Queria uma reprimenda em particular. Sim, mas ele falou em público e as pessoas riram. Os parlamentares que estavam ali, que ouviram, riram e devem ter concordado também. Então, é todo um ambiente em que, se não houver um limite, as pessoas vão até onde foi esse Gustavo Gayer, que eu tenho até vergonha de ver. O André Anelli nos trouxe, repetiu, eu tenho vergonha alheia de ouvir o que esse cidadão falou.